Olá, meus amigos, novamente aqui é o professor Conoco, mais uma aula de equações diferenciais. Aprenda EDO de maneira fácil, né? E hoje vamos focar numa das modelos muito interessantes, chamado modelo de Bernoulli ou equação diferencial de Bernoulli. Claro que esse é o modelo de equação diferencial que a gente vai mostrar uma técnica de resolução, né? Só para lembrar, a família Bernoulli é uma família de matemáticos muito importante, né? Que a gente tem como várias aplicações que eles fizeram de modelagem matemática, né? Inclusive mecânica dos fluidos é uma das aplicações mais interessantes. Mas hoje nós queremos focar exatamente em cima da equação de Bernoulli, que foi desenvolvida por homenagem, na verdade, desenvolvida por ele, por Jacob Bernoulli, né? E vamos lá então a nossa aula de equações diferenciais. Muito bem. Então, resolva EDO de maneira fácil é a minha proposta, né, para que a gente possa entender melhor até divulgar mais equações diferenciais, né? Equação diferenciais ordinárias de primeira ordem, primeiro grau. E hoje nós queremos trabalhar com a equação diferencial de Bernoulli, que eu estou identificando como equação de Bernoulli, né? Aqui é até importante você saber que é uma equação diferencial de Bernoulli, desenvolvida por Jacob Bernoulli, que nos nossos vídeos aula, eu considero como um sexto tipo do modelo de equação diferencial. Primeiro, eu preciso então identificar essa equação diferencial de Bernoulli. A equação diferencial de Bernoulli é toda equação que tem um formato, ou seja, uma forma. Qual é a forma? dy dx mais py igual a qn, qy elevado a n. Onde o p e o q são funções de uma variável, dessa variável x. E a potência do yn não pode ser zero, nem tampouco 1. Tá? Isso identifica a equação de Bernoulli. Muito bem, e vamos a um exemplo. Reconhecer essa equação é importantíssimo. Então, esse exemplo 1, dy dx menos 3 sobre x y igual a 3xy ao quadrado. Veja que eu identifiquei que é o p, importante, né? Menos 3 sobre x é o p. Identifiquei o q, 3x. E identifiquei que aqui, ó, ao lado do q, está y ao quadrado, que é exatamente o formato da equação de Bernoulli, y elevado a n. O n aqui é 2, né, que está na condição. Um outro exemplo, dy dx mais 6 sobre seno de xy igual a x mais 1 y a quarta. Observe que identifiquei o p, 6 sobre seno x, e identifiquei o q, ó, x mais 1. E verifico que a potência do y é 4, que se caracteriza como uma equação diferencial. Aí uma próxima pergunta natural nossa é: reconhecida a equação diferencial de Bernoulli, como resolvê-la? E eu vou mostrar para vocês uma técnica bem simples, né, que eu considero fácil. Inclusive é a proposta do nossas videoaulas. Técnicas de resolução. Primeiro é reduzir essa equação de Bernoulli a uma forma linear. Então, na verdade, estou buscando um termo, né, uma maneira de você transformar a equação que não é linear numa equação linear. Né? Se você quiser depois, tá, é importante, pode mandar pergunta, questione essa forma que a gente tem de transformar para facilitar a resolução. Né? Está aqui o modelo dy dx mais py igual a qy elevado a n. Né? N é diferente de zero e diferente de 1. Isso caracteriza a equação diferencial de Bernoulli de primeira ordem, primeiro grau. Tá? Bem, qual o procedimento? Primeiro, vamos dividir por y elevado a n, ou seja, dividir pela variável dependente y, que está ao lado de quem? Da função dependente q. Divido. Então, por exemplo, na expressão, vou colocar aqui, ó, eu vou dividir por y elevado a n. Quando eu dividir por y elevado a n, está aqui do lado. Dividir 1 sobre y elevado a n mais py dividido por y elevado a n, que y elevado a n dividido por y elevado a n. Né? Quando eu dividir, eu simplifico y elevado a n com y elevado a n e transformo aqui, 1 sobre y elevado a n, passo para o numerador, ou seja, a propriedade inversa, não é isso? Da potenciação. Fica y a menos n dy dx mais py, aí subtrai, ó, potência do y, 1 menos n, igual a q. Veja que com isto, né, eu já tenho uma forma modificada, veja, da equação de Bernoulli. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, ó, tá, e vou fazer uma substituição. Então, y, 1 menos n igual a t. T é uma função de uma variável. Veja que eu estou transformando, né? Por trás dessa estrutura existe uma transformação para que eu consiga ter uma função de primeira ordem, primeiro grau linear. Tá?
Bom, após isso, o que que eu vou fazer? Após essa substituição aqui, eu vou fazer a derivada. Olha essa transformação, vou fazer a derivada. Quando eu derivar aqui, ó, eu vou derivar y1 menos n igual a t. Derivando, eu vou pegar esse 1 menos n, passo para frente, né, que é a regra de derivação, e vou colocar aqui do lado. Por exemplo, se eu tenho uma função definida f de x igual a x elevado a n, a derivada vai ser quem? N vem para frente e subtrai de 1. É a regra, não é isso? De derivação. Aí eu venho aqui, ó, e aplico um menos n, y elevado a menos n, dy dx. Por quê? Porque esta função se aplica uma regra da cadeia. Derivada externa vezes a interna, que é o y, dy dx. E aqui, ó, a derivada vai ser dt dx. Muito bem. Pego esse 1 menos n, passo dividindo aqui, fica 1 sobre 1 menos n dt dx. E fica aqui, ó, dy elevado a menos n dy dx. Ó, e substituo na equação de Bernoulli. Ó. Quando eu substituir na equação de Bernoulli, ó, ok, y menos n dy dx, eu tenho dt dx mais p, que multiplica 1 menos nt, que é igual a q, ó, 1 menos n. Percebe que agora eu tenho uma equação, substituindo aqui, eu tenho uma equação que ela é na variável dependente t, ó, tá aqui t e t, né? E mais, ela é o que? Linear de primeira ordem. Então, eu posso usar as técnicas de integração que eu apliquei no vídeo anterior. Ou seja, uso as técnicas de ordem linear de primeiro grau. Veja que aí eu transformei. Olha uma coisa fantástica, pessoal. É que tinha uma equação diferencial mais difícil, eu transformei numa equação diferencial muito mais simples de resolver. Tá bom? Vamos à prática para a gente resolver esse problema de maneira, sanar esse problema da resolução. Vamos lá. Exemplo, vamos considerar que nós queremos resolver a equação. Nesse caso, eu vou colocar dois exemplos, tá? A equação item A e item B. A equação A do item A é a seguinte: dy dx igual a menos 2y sobre x igual a 3xy ao quadrado. Olha só, eu preciso resolver essa equação, então eu preciso identificar essa equação. Né? Aí eu venho aqui o seguinte, veja, eu identifico quem é o P, é menos 2 sobre x, quem é o Q? 3x. E observe que eu tenho y aqui, ó, elevado ao quadrado, a potência é 2. Então, significa que eu tenho a forma dy dx mais py igual a q, y elevado a 2. É uma equação de Bernoulli, equação diferencial de primeira ordem, primeiro grau de Bernoulli. Tá aqui, ó. Então, já identificado nisso, eu vou transformar. O que é que eu preciso transformar? Divido por y ao quadrado. Quando eu divido por y ao quadrado, fica y menos 2 dy dx menos 2xy. E y aqui divide por y2, ó. Fica y menos 1 igual a 3x, porque y divide por y. Muito bem, já está na forma, eu estou preparando. Observe, agora eu vou fazer o quê? A substituição. Quem vai ser a substituição? Vai ser y menos 1. Ó. Sempre a substituição é daquele y que está ao lado da variável p. Está aqui, ó. Então, t é igual a y menos 1. E vou derivar, ó. Derivar a dt dx, que é igual a, olha só, menos 1 vem para frente, fica menos y, ó, menos 2, que é a regra de derivação, né? Menos 1, menos 2. E a interna, que é dy dx. Muito bem, eu já tenho, então, dy dt igual a menos, ó, y menos 2 dy dx. Tiro o menos daqui, ó, fica menos dt dx. Ó, e vou substituir, observe que eu estou identificando, vou substituir aqui. Ó. Quando eu substituir aqui, eu vou ter quem? Aqui, ó, menos dt dx, menos 2 sobre x, e na variável y menos 1 é t, ó, que é igual a 3x. Observe que agora eu faço a multiplicação, eu tenho dt dx mais 2 sobre xt igual a menos 3x, ó, fazendo a multiplicação menos 1. Tudo bem? Veja que aqui, ó, eu já tenho o que? Aqui já é a transformação, ó, veja, aqui é a transformação, tá? Que eu obtive para uma equação diferencial de primeira ordem, de primeiro grau, linear, que eu já sei como resolver. Como é que eu resolvo? Uso o fator integrante. Né? Veja que eu vou pegar agora aqui, ó, tá? Observe que essa variável aqui, ó, tá aqui, ó, e vou pegar esta função e resolver o fator integrante. Qual é a solução? Tá aqui, ó, para essa variável tx igual a c mais integral de qx mi de x dx sobre mi de x, onde mi de x é o fator integrante. Vamos resolver aplicando, então, até a resolução de equação linear de primeiro grau.
Eu faço geralmente assim, eu calculo separado o μ/x. O que é o μ/x? É o fator integrante. Como é que se calcula ele? É igual a e elevado à integral de p de x dx. Quem é o p? Eu já encontrei aqui, ó, 2 sobre x. Ó, né? 2 sobre x. Aí eu pego essa integral e vou resolver aqui separado. Ó. A integral de 2 sobre x dx. Eu tiro 2, eu fico quem ln de x. Eu vou considerar que o x é maior que zero. Tá? Porque normalmente você pega o módulo. Aí eu pego aqui, 2 eleva a potência, ficou x ao quadrado. Ah, professor, não tem problema aqui, porque x ao quadrado, se o x for positivo, observe, se o x for positivo, vai dar um valor. Se for negativo, dá o mesmo valor. Então não tem problema de considerar aqui x ao quadrado, né? Só porque aqui ó, tanto faz x positivo ou negativo, o resultado vai ser o mesmo. Muito bem. Detalhe importante, eu estou preocupado porque o logaritmo, nós não definimos logaritmo negativo para os números reais. Tá? Só para números complexos. Nesse caso, os números complexos, a gente tem que estar bem definido, né? Mas aqui estamos considerando parte real. Muito bem. Então, eu calculei aqui, ó, essa integral, eu substituo. Então, fica ao μ de x igual a e elevado ao resultado, que é ln de x ao quadrado. Simplifico, ó, usando a propriedade logaritmo, com e fica x ao quadrado. Então, já tenho que o μ de x é quem? X ao quadrado. Show! Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver quem? Essa integral aqui, ó, integral de q de x, μ de x dx, ó. Eu estou considerando de verde aqui, ó. Veja, quem é o q de x? Eu tirei o menos, fica 3x, ó, vezes, e o μ de x é x ao quadrado. Então fica menos 3, integral de x vezes x ao quadrado, x da terceira dx, ó. Fica 3, usa a propriedade de integração, né, a regra de integração, que é exatamente a integral de uma função potência, x elevado a n dx é igual a x n mais 1 dividido por n mais 1 mais a quantidade de c. Tudo bem? Eu aplico aqui, ó, 3 mais 1, 4 sobre 4. Então fica menos 3 quartos x a quarta, que é esta que está de verde aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir na solução. Posso fazer o seguinte, olha a solução. A t de x é c sobre x ao quadrado mais, ó, aqui, ó, essa parte separando para cada um deles, né? Estou com menos 3x a quarta sobre 4 dividido por x ao quadrado. Inclusive, eu posso até deixar assim junto, olha. C menos 3 quartos x a 4 sobre x ao quadrado. Ou eu posso fazer o quê? Simplificar x a quarta por x ao quadrado. Dessa segunda forma aqui, ó. Cx ao quadrado menos 3 quartos x a quarta. Encontrei a solução de quem? Da equação diferencial de primeira ordem, primeiro grau linear. Mas não é isso que eu quero fazer, eu quero voltar para a solução da equação de Bernoulli. O que eu faço? Aí eu já tenho o terço para substituir na mudança de variável que eu fiz aqui. Ó. Lembra, t igual a y menos 1. Eu inverto o y, fica y igual a 1 sobre t. Então, quem é o t? A expressão que eu coloquei aqui. Ó. 1 sobre c, x ao quadrado menos 3 quartos de x ao quadrado. Ou eu posso usar a segunda fórmula. Só inverter, não é isso? Então, fica x ao quadrado sobre c menos 3 quartos x a quarta. Veja que essa é a solução dessa equação diferencial, que é uma solução bem simples de resolver, não é isso? Muito fácil. Uma técnica que você precisa exercitar, você vai ver que é bem simples de resolver. Vamos a um segundo exemplo, lembra que eu falei para vocês dois, né? Segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, veja, eu tenho aqui o dy dx, eu vou até colocar só para deixar bem claro, né? Aqui o exemplo B, olha só, exemplo B, tá? Vamos identificar aqui, ó, tá? Aqui é o exemplo B. O A e o B, que são dois exemplos nisso. dy dx menos 2xy igual a x, y à terceira. Veja que eu preciso identificar a forma de Bernoulli, da equação diferencial de Bernoulli. Tá aqui o dy dx mais py igual a q, y elevado a n. Tá? Sempre é importante você reconhecer as técnicas. Veja que agora, depois que eu reconheci, eu vou fazer o que? Dividir. A gente já viu que divido por y à terceira. Eu divido por aquele termo que está ao lado do q. Ó. Por isso que eu preciso identificar o q. Y à terceira. Quando eu divido, aqui vai dar 1. E aqui, ó, 1 menos 3 dá menos 2. E aqui fica menos 3. Ó. Pronto. Dividido, eu passo para a próxima etapa. A próxima etapa é fazer o quê? A substituição. Ó. T é igual a y ao quadrado. A substituição sempre será feita pelo termo que está ao lado de P, ou seja, a variável dependente y menos 2. Usando a técnica, eu faço o que? Deriva dt dx, lembrando que o t é uma função, tá? O t, veja aqui, ó, sempre lembrando, é importante que o t, ó, é uma função da variável x. Ó.
uma variável, t é uma variável dependente de x, né? Então, eu derivo dt dx, que é igual a, aqui, ó, menos 2 vem para frente, y a menos 3 dy dx. Lembrando que eu tenho a regra da cadeia aqui, externa e a interna, né? Só aproveitar para lembrar, assim, a derivada da externa é toda esta função aqui, ó, essa é externa. E a interna é só o y. Por que, professor, que o y é interna? Porque o y também é uma função que depende de quem? De x, ó, tá? Aí eu tenho aqui, ó, menos 2, y menos 3, dy dx. Pronto, dt está aqui, ó. Mas eu quero encontrar quem é o y, a terceira dy dx, ó, para poder substituir aqui, ó. Aí eu pego e passo menos 2 dividindo, fica menos 1 sobre 2 dy dt igual a y a terceira dy dx. Substitua. Então, quando eu substituir, vou ter aqui, ó, menos 1 sobre 2 dt dx menos 2x, no lugar do y ao quadrado fica o t, ó, t igual a x. Aí, para efeito de conta, aqui eu vou tirar o MC, não é isso? Fica menos dt dx, aqui, ó, menos 4xt, que é igual a 2 vezes x 2x. Vai ficar melhor ainda, não é isso? Multiplico por menos 1, fica dt dx mais 4xt, que é igual a 2x. Muito bem. Agora sim, ficou melhor de eu enxergar que esta aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, primeiro grau e linear. E nós já sabemos a técnica. Qual a técnica? É o fator integrante. Existe outra técnica, lembra que você pode assistir o vídeo anterior? Existem outras técnicas, mas não vamos focar no fator integrante. Muito bem. Para calcular o fator integrante, veja que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho como solução essa aqui, ó, t de x, c mais integral de q de x, mi de x dx sobre mi de x, né? Essa é a solução. Por que eu preciso calcular o fator integrante? Calcular a integral. Eu vou calcular aqui separado. Fator integrante, mi de x é elevado à integral de p de x dx. Ó. Mas quem é o p de x? Eu já identifiquei, ó, 4x. Ó. Então, calcular a integral de 4x fica 4x ao quadrado sobre 2. Lembrando que x fica 1, somo com mais 1, divido por n mais 1. Então, fica 4x ao quadrado sobre 2. Simplifico 4 com 2, fica 2x ao quadrado. Então, mi de x é elevado a 2x ao quadrado. Fator integrante calculado. Só escrever aqui, bem aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Aqui está quem? Quem é esse cidadão aqui, ó? Esse cara que eu calculei aqui, ó. Que é o meu mi de x. É o fator integrante. Vou chamar de FI para facilitar. Tá? Só para economizar aqui. Fator integrante. Depois disso, eu vou calcular essa segunda integral. Estou fazendo, observe, separado. Integral de qx, mi de x dx. Está aqui, ó. Qx, mi de x dx. Veja, eu já sei quem é o q. Menos 2x. Está aqui, ó. E o mi de x é elevado a 2x ao quadrado dx. Tirei o menos daqui, ficou menos 2. Integral de x é elevado a 2x ao quadrado dx. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, eu vou resolver essa integral separadamente. Tá aqui, ó. Essa integral, ó. Vou resolver separadamente, bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Integral de x é elevado a 2x ao quadrado dx. É uma integral que você precisa saber algumas técnicas. Eu vou fazer aqui a técnica chamada mudança de variável. E normalmente a mudança de variável é feita na exponencial. Então eu tenho aqui, ó, a 2x ao quadrado e vou derivar, ó, dA dx é igual a derivada de 2x ao quadrado, vai dar 4x. Isolo, veja, isolo aqui o dx, não é isso? Então dx é 1 sobre 4 dA. Essa é uma técnica que eu acho bem fácil. Veja, no lugar de dx aqui, ó, tá? Eu vou substituir, veja bem. Eu vou pegar essa expressão e esse valor que eu encontrei substituir bem aqui, ó. Quando eu substituo, aparece x elevado a 2x ao quadrado é a, e no lugar do dx eu coloco 1 sobre 4x dA. Simplifico, veja, aqui eu estou simplificando x, ó, tá? Considerando que ele não é zero, nisso, x com x, ó. Então fica 1 sobre 4 integral de e elevado a dA. A gente sabe que a integral da exponencial é a própria exponencial, então fica 1/4 de e elevado a. Mas o a quem é? 2x ao quadrado, tá aqui, ó. Então eu calculei essa integral, a parte. Falta fazer o quê? Multiplicar por menos 2, ó. Aí menos 2 vezes 1/4 de e elevado a 2x ao quadrado, que é igual, simplifico 2 com 2, fica menos 1 sobre 2 e elevado a 2x ao quadrado, que é essa integral que eu estou buscando aqui, ó. Agora que eu tenho essas integrais, observe que essa integral aqui, ó, se a gente olhar bem, esta integral, quem é essa integral? Essa integral é exatamente a integral
de Q de x, ó, mi de x dx. Tá aqui, ó. E vou substituir na solução. A solução é essa aqui, ó. T de x, C mais integral de Qx mi de x dx sobre mi de x. Veja, C menos, ó, a integral 1 sobre 2, é isso? É elevado a 2x ao quadrado, tá aqui, ó. Sobre mi de x, que é mi de x? É elevado a 2x ao quadrado. Calculado aqui, ó. Mi de x bem aqui, o fator integrante. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu já sei que resolvida essa solução, essa parte, né, eu preciso voltar para a solução da equação diferencial de Bernoulli, que é t igual a mudança que eu fiz, t igual a substituição, t igual é y a menos 2. Inverto y, fica t igual a 1 sobre y ao quadrado. E substituo aqui no lugar do t de x, ó. Lembrando que o t aqui é t de x, né? Substituo. Fica 1 sobre y ao quadrado igual a c menos 1 sobre 2 e elevado a 2x ao quadrado sobre e elevado a 2x ao quadrado. Aí o que eu faço aqui? Eu multiplico os meios, ó, pelos extremos. Eu faço a multiplicação aqui, ó. Então fica y ao quadrado vezes c menos 1 sobre 2 elevado a 2x ao quadrado, que é igual a e elevado a 2x. Então aqui encontrei a solução da equação diferencial de Bernoulli, nesse segundo exemplo, né? Perceba que é realmente muito simples de resolver, né? É fácil de resolver. Eu recomendo que você depois assista, pare o vídeo, vá fazendo passo a passo, né? Para você entender bem essa equação diferencial de Bernoulli, que é uma maneira muito simples de fazer, pessoal. Bom, quero agradecer a você que assistiu o vídeo até esse momento, né? Compartilhe, de repente dê um like aí no vídeo para a gente continuar a nossa videoaula, né? Divulgue para os colegas e não deixe de, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, faça o questionamento que eu respondo para vocês, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, tchau!